Olá, um grande abraço para você que se conecta no Facebook, no YouTube do NSC Total, também no Instagram da CBN Diário, aqui no Giro Total, o novo produto digital esportivo da NSC Comunicação, para discutir os principais temas do nosso esporte catarinense. Comigo, o comentarista Rodrigo Faraco. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Cadu. Chegando nesta semana para a gente falar um pouquinho do que aconteceu entre Chapecoense e Figueirense. Parece que o catarinense ficou de cabeça para baixo, com a perna para o alto, com a atuação do Figueirense, o resultado e o que pode vir pela frente, né? Vamos ver o que a gente vai ter pela frente aí. Pois é, tudo tranquilo, tudo normal, né? O líder do campeonato que vinha desfilando futebol encara uma equipe que teoricamente já tinha sido eliminada, voltou e aí o Figueirense venceu a Chape por 3-1 na primeira partida das quartas de final, com 2 assistências do Everton Santos, que está aparecendo na telinha com seu bigode agora. Tudo bem, Everton? Você que na nossa transmissão, inclusive nesse domingo, foi eleito o melhor em campo, cara. Parabéns. Como é que estamos? Opa, boa tarde, Cadu, boa tarde, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês no Giro Total. Realmente aí, um novo modelo aí do Everton Santos de bigode, feliz pela atuação, feliz pelo jogo de ontem, conseguimos aí dar um passo grande para que a gente consiga lá na quarta-feira repetir aí, se Deus quiser, a boa apresentação e consigamos aí a tão esperada vaga aí para a semifinal. Everton, conta pra gente como é que foram os bastidores desse acerto do time para jogar contra a Chapecoense, porque a gente viu ali em 25 minutos a Chapecoense não conseguiu respirar e o Figueirense em cima, atacando, pressionando. Como é que foi essa conversa de vocês com o Jorginho e o acerto da estratégia para o jogo? Bom, Rodrigo, ao longo da semana a gente se preparou muito mentalmente, né? Deixamos que a parte aí da diretoria resolvesse essa questão aí se ia haver o jogo ou não. A gente deixou isso de lado, a gente procurou se preparar e acho que a mudança da atitude, em termos de marcação, acho que foi um ponto crucial para que a gente pudesse conseguir o êxito, né, na partida de ontem. Diminuímos, né, os espaços, né, dos jogadores da Chapecoense, impedindo com que eles pensassem, né, antes de fazer as jogadas. Eu acho que esse foi um ponto crucial, a mudança de atitude dentro de campo para que a gente conseguisse o resultado. Everton, claro que o futebol é conjunto, mas a vitória do Figueirense passou muito por esse lado direito de campo, as combinações que existiam entre você e o Alessandro, o próprio Fabrício caindo por aquele lado, os 3 gols surgiram por ali e com 2 assistências tuas, uma para o gol contra do Thiago Kozer e a outra para o primeiro do Giva com a camisa alvinegra. Queria que você falasse desse novo posicionamento que o técnico Jorginho inseriu no time e como as coisas funcionaram tão certo nessa lateral direita. Eu acho que um ponto crucial, Cadu, foi a questão da gente marcar em cima, né, cara? Que, consequentemente, a gente recuperando a bola, a gente já estava no campo do adversário, né? E você já estando lá na frente, fica mais fácil de acontecer as jogadas, porque daí numa roubada de bola, a gente já consegue envolver o adversário ali em cima já, perto do gol do adversário. E foi onde saiu as jogadas, né? O professor sempre pede para que a gente possa chegar no ataque, né? Assim que tem a oportunidade. Eu acho que o crucial foi a gente ter marcado em cima e, consequentemente, já estando lá, a gente já procurou fazer as jogadas ali em triangulação, que a gente vem treinando bastante, eu, o Fabrício, o Alê ali agora pela beirada também. E ontem acho que foi uma felicidade muito grande, né, da nossa equipe. As jogadas fluíram e a gente conseguiu o resultado. Everton, a gente percebia, acho que o grande exemplo foi o gol contra do Thiago Kozer, né, que é um jogador, apesar de jovem, extremamente técnico e qualificado, muita força também. A gente percebia na Chapecoense, ela estava sentindo essa pressão. O que vocês conseguiram perceber dentro de campo? Porque às vezes esse sentimento, essa sensação dos jogadores dentro de campo, né, de vocês entenderem, o que a gente está fazendo está dando certo, os caras estão sentindo a nossa pressão. Isso ainda faz aumentar mais a pressão. Como é que foi dentro de campo para vocês? Então, cara, eu acho que o fator surpresa foi essa mudança, como eu falei anteriormente aqui, da atitude, da marcação, né? Pressão em cima.
Eu acredito que a Chapecoense não esperava esse formato de marcação, até porque ao longo do campeonato todo a gente marcou numa linha mais média ali para baixa, né? Uma marcação ali esperando, né, o adversário subir. E ontem a gente fez diferente, né? A gente procurou marcar em cima para não dar esse espaço. E, consequentemente, assim que a gente foi se impondo, sem dúvida, né? A Chapecoense sentiu, né? Mas no segundo tempo eles já vieram para cima, até porque também não dá para se jogar 90 minutos nessa intensidade de marcação, né? E a gente sabe da qualidade da Chapecoense, com certeza a gente espera um páreo duríssimo lá na quarta-feira. É um jogo muito difícil, né? Por se tratar aí da melhor equipe da competição até então. Então a gente tem que se preparar, principalmente aí na parte mental, né? Psicológica, para que a gente consiga fazer aí mais uma partida boa, para que a gente consiga o resultado. Everton, a temporada de 2020 foi muito difícil para o Figueirense, com muita tristeza para o torcedor alvinegro, em especial o rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas ela também marca uma transformação na sua carreira. Um jogador que foi atacante durante toda a trajetória, às vezes mais na ponta do setor ofensivo, às vezes na figura de um segundo atacante, que passou por grandes clubes como Corinthians, Paris Saint-Germain, já numa fase final da carreira, mudar de posição e ir para um lugar do campo que exige ainda mais fisicamente, que é a lateral, onde você precisa apoiar e também, logicamente, compor o setor defensivo. Queria que você falasse sobre o momento em que o Jorginho viu que essa tua característica de um atleta que não desiste em campo, que persegue o jogador adversário quando necessário na marcação, quando que aconteceu esse movimento e como você aos poucos foi entendendo a sua nova posição. Você já é lateral direito hoje, Everton? É verdade, né? Eu devo muito ao professor Jorginho, né? Ele que teve esse olhar clínico aí, assim que ele chegou, né, no Figueirense, ele bateu um papo comigo, perguntou se eu estaria disposto a ajudá-lo ali, né, na lateral direita. E eu falei que eu estava à disposição, que eu queria ajudar. A gente passava por um momento muito difícil, né, até então, né? Passamos, né, até o final da competição. E a gente ali numa conversa, ele perguntou se eu já havia jogado na lateral. E eu disse para ele, né, que havia jogado apenas uma vez com o Cuca no Fluminense, né, que ele me pediu para fazer essa função. E nunca mais, né, como você disse aí, sempre fui atacante de beirado, como um segundo atacante ali, até mesmo de centroavante, cheguei a jogar com o Elano, né. Então, ali no começo ali, eu falei, eu aceitei o desafio, mas com aquele pé atrás, né? Falei, será que vai rolar? Será que vai dar certo? Mas eu acho que pela experiência e vivência que a gente já tem no futebol aí, eu acho que a gente tem que bater de frente mesmo com os desafios. E hoje posso me dizer sim um lateral direito, espero me manter nessa posição aí e jogar por mais alguns anos, com certeza. Ô Everton, e agora? Até onde vai esse Figueirense? Tem o jogo quarta-feira de volta com a Chapecoense. Qual é o tamanho do sonho? Qual é o tamanho do desafio no jogo de volta? O que você pode dizer? Bom, Rodrigo, como você frisou aí, né? Deixar a gente sonhar. A gente não tem nada com isso, com regulamento, né? Então, deixaram a gente sonhar. A gente está, sim, confiante, esperançoso de repetirmos aí a boa atuação que tivemos ontem. É lógico, com os pés no chão, com humildade, a gente vai viajar lá para Chapecó com esse intuito de conseguirmos essa vaga e, consequentemente, pensar lá na frente, né? Então, acho que é passo a passo, procurar fazer aqui a nossa recuperação, fazer uma boa viagem lá para Chapecó com o mental bem forte para que a gente continue nessa galgada aí, quem sabe consigamos aí chegar até a final. Everton Santos, quase uma década de história no Figueirense, entre idas e vindas, são 3 passagens, teve direito a gol do acesso, teve um momento triste também e agora com essa responsa de ser o capitão alvinegro na temporada centenária. Muito obrigado por ter nos atendido, Everton, bom treinamento, que a gente já vê que você está prestes a ir para o campo por aí e boa sorte para vocês no jogo de volta. Um abraço. Valeu, um grande abraço, Cadu, Rodrigo, foi um prazer falar com vocês aí, boa tarde. Legal, aí, legal. O experiente Everton Santos, que de fato foi protagonista nesse domingo no Scarpelli. Não, né? e importante, né, essa transformação que ele tem vivido nesse momento da carreira, porque, como você salientou,
a lateral exige fisicamente demais e talvez seja realmente a posição que mais exige. E aí, quando o cara está chegando no final da carreira, que a gente imagina que ele vai puxar o freio de mão, ele acelera ainda mais e dá conta do recado. Então, Everton Santos, destaque do jogo de domingo e um novo Everton Santos agora lateral direito do Figueirense. É, um domingo de Dia das Mães que chacoalhou Santa Catarina. Quem saiu para tomar um café no meio da transmissão da NSC-TV, quando olhou para a telinha, já estava Figueirense 3-0 aos 25 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a bola rolando, mas antes, os temas que levaram até essa partida, afinal de contas, a Chapecoense já tinha entrado em campo pelas quartas de final do Catarinense, um empate em 0-0 diante do Hercílio Luz, uma vitória por 1-0, gol de pênalti do Perotti, estava garantida na semifinal para enfrentar o Marcílio Dias. Mas aí veio aquela denúncia que nós descobrimos no dia 29 de abril contra o Hercílio Luz, pela escalação irregular do lateral direito Alisson, na 9ª rodada do campeonato diante do Brusque. Julgamento ocorreu na semana passada, na primeira instância do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, perda de 3 pontos para o Hercílio Luz, recolocação do Figueirense no campeonato, era o próximo na tabela, subiu uma casinha, garantiu ali o seu direito de disputar as quartas de final. Nós teremos ainda, muito possivelmente na próxima quinta-feira, o julgamento do Pleno, que é a segunda instância no TJD catarinense, que pode confirmar a punição ao Hercílio Luz ou, eventualmente, ter um entendimento diferente. Antes dessa partida, a Chapecoense fez 3 pedidos. 2 aqui no estado e 1 lá no Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para suspender o jogo, mas não conseguiu. A gente vai ouvir o diretor jurídico da Associação Chapecoense de Futebol, o doutor Ilan Bortoluzzi, que fala sobre como a Chape entende todo o imbróglio jurídico desse momento. A Chapecoense permanece com sua intenção de manter o resultado ganho dentro de campo com o Hercílio Luz. Nós estarmos na fase semifinal do Campeonato Catarinense para disputar a partida com o Marcílio Dias. Aguardamos o resultado agora do mérito dos nossos recursos perante ao TJD, que, salvo engano, seu presidente marcou o pleno, né, com todos os auditores para a data de amanhã à noite. Então, estamos aguardando ansiosos com relação a esse resultado e acreditando, sim, que no bom senso, buscando princípios e os regramentos próprios, que seja mantido o resultado de campo e não seja anulada a partida, né, ou retirados os pontos, como dizem, né, mantidos cartões, que nós não conseguimos entender, mas de qualquer forma consigamos, perante todos os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva, o resultado que nós acreditamos ser o mais coerente, mais prudente e legal, que é a manutenção do resultado conquistado dentro de campo. Caso não seja possível, nós intentaremos os recursos possíveis e pertinentes perante o STJD lá no Rio de Janeiro. Então, a Chapecoense permanece com a mesma pretensão, com o mesmo anseio e vai lutar por seus direitos. Aí, portanto, as palavras do doutor Ilan Bortoluzzi, que é o diretor jurídico da Chapecoense, confirma que o Verdão do Oeste vai seguir na luta pelos seus direitos. No momento que a gente está indo ao ar, ainda não saiu o edital convocando esta sessão do Pleno, julgamento de segunda instância. Deve ocorrer nessa quinta-feira, dia 13. Continue ligado no nosso NSC Total. Rodrigo, o que dá para dizer sobre esses dias que foram de emoção dentro de campo, mas também do lado de fora, com várias tentativas da Chapecoense não tendo sucesso em suspender a partida? A Chapecoense está no seu direito, né, de recorrer à instância que ela quiser recorrer. Tentou no TJD, aqui em Santa Catarina, tentou no STJD, no Rio de Janeiro, e várias medidas, né, que foram todas negadas. Espera agora o julgamento de mérito, que não deve ocorrer, ao contrário do que a gente acabou de ouvir do advogado da Chapecoense, não deve ocorrer antes do jogo, somente na quinta-feira, por questões técnicas do tribunal de marcação do julgamento. Então, ele vai ocorrer depois do jogo de quarta-feira, não antes. Isso eu ouvi da boca do presidente do TJD, Rodrigo Titerix, que não há condições de fazer o julgamento nesta terça-feira. Agora, o que eu quero dizer também é o seguinte: Chapecoense, ela ontem, nitidamente, ela foi influenciada negativamente por toda essa questão que envolve o fora de campo. E o time entrou em campo sem aquele espírito de competição de um mata-mata, que é um jogo diferente. Se a Chapecoense não se concentrar no que ela tem como campeonato agora, que é essa disputa com o Figueirense,
corre um sério risco de ter outro revés na quarta-feira. Então, a parte jurídica, a Chapecoense tem todo o direito de fazer. Agora, se eu sou o vice-presidente de futebol da Chapecoense, reúno a moçada lá e digo, gente, esse é o campeonato que a gente tem agora. Esqueçam a parte jurídica, é com o nosso jurídico do clube. Dentro de campo é com a gente e a disputa é com o Figueirense. Porque senão, repito, a Chapecoense pode se ver diante de um novo revés na quarta-feira. A realidade de momento é que a Chapecoense precisa de novo no campo obter uma classificação para a semifinal. Agora, Rodrigo, antes de avançarmos para a análise do que foi o jogo de ida e a projeção da partida de volta, que tipo de lições que a gente pode tirar de todo esse episódio aqui no Campeonato Catarinense? Porque nós já vimos judicializações, a galera gosta de chamar de tapetão em outras temporadas, como foi na final de 2015, tão triste, um título terminando meses depois no tribunal. O que a gente pode aprender com esse episódio, Rodrigo? Primeiro a gente precisa falar do jogo de ontem, né? Acho que o Figueirense ele foi para o jogo, como disse o Everton Santos, independentemente do que acontecesse no tribunal, o Figueirense foi para o jogo como se encara um mata-mata, com uma estratégia diferente para surpreender o seu adversário. E em 25 minutos os 3 gols não aconteceram por acaso. Claro que não se faz 3 gols em 25 minutos toda a partida, mas o que a gente via era um Figueirense forte, intenso, marcando todas as jogadas, ganhando a maioria das divididas e criando chances, enquanto que a Chapecoense não conseguia sair de trás, não conseguia dar saída de bola, não conseguia construir jogadas, chegar à meta do goleiro do Figueirense. Então, nitidamente, o Figueirense entrou com esse espírito. Mata-mata, estamos de volta à competição, que foi, e a partir de agora estamos quentes e queremos a vaga. E a Chapecoense não, parece que estava pensando assim, o que eu estou fazendo aqui de novo? Eu já venci essa etapa, eu já estava na semifinal, estou tendo que jogar de novo. E esse espírito influenciou diretamente no jogo. Agora, sobre lições do campeonato, acho que isso aí a gente vai discutir muito depois. Acho que pecou a federação, pecou o TJD, o departamento jurídico da federação, o departamento de competições da federação. Isso não pode acontecer, né? A situação poderia ter sido resolvida de bate-pronto, para evitar, por exemplo, influenciar numa etapa já vencida. A gente poderia ter paralisação antes das quartas de final do campeonato e não já depois de realizada uma etapa de quartas de final da competição. Então, tudo isso eu acho que a gente precisa pensar, repensar, né? A gente está vendo aí alguns lances de arbitragem correto, né? Impedimento da Chapecoense no lance anterior, marcado de forma correta. E aí o gol anulado. Que foi anulado, o Ítalo realmente toca com a mão na bola e aí hoje em dia não tem discussão se é por querer, se é sem querer, tem que ser anulado e foi bem anulado pela arbitragem do Diego Cidral. Pois é, o que a gente gosta é de futebol, isso que está na telinha da galera. Ô Rodrigo, será que formatação para a partida de quarta-feira na Arena Condá é algo semelhante ao que a gente viu no segundo tempo, no estádio Orlando Scarpelli, porque era aquela Chapecoense toda indo para a proposição da partida e o Figueirense tentando se segurar, mas conseguiu se segurar com posse. Como é que você vê o desenho do que pode acontecer nessa quarta? Eu acho que o Figueirense ele vai tentar fazer algo de novo forte no início do jogo, porque mesmo sendo fora de casa, mesmo tendo a vantagem, o Figueirense está tentando surpreender a Chapecoense. E eu acredito que o Jorginho, do jeito que a gente conhece o Jorginho, ele vai tentar de novo surpreender. Agora, as grandes mudanças têm que vir e devem vir do Mozart na Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense menosprezou o confronto, não o Figueirense e nem o jogo em si, o mata-mata. O mata-mata tem que ser respeitado. É um jogo diferente. Você tem que entrar de uma forma diferente num jogo como esse. Não é um jogo de tabela. E a Chapecoense jogou, foi escalada e entrou em campo com atitude de jogo de tabela, de jogo de pontos corridos. Não dá para ser assim. Então, primeiro, preservar jogadores. A Chapecoense não vai mais poder preservar ninguém para o jogo de volta. Tem que ser a melhor Chapecoense possível nesta quarta-feira para tentar fazer os 2 gols que precisa. E agressiva, deixando alguns espaços, correndo riscos, mas não tem outra saída. E o Figueirense, acho que é esse Figueirense escalado pelo Jorginho, a gente só vai ter que esperar para saber qual estratégia o Jorginho vai adotar. Se essa estratégia é agressiva ou esperando um pouco mais. Eu estou com uma pulga atrás da orelha, eu acho que ele vai agressivo de novo. Como você disse, né, Rodrigo, mata-mata não dá tanto tempo para recuperação. Se fosse partida de ida, Chapecoense já teria se despedido. Mas uma decisão em 180 minutos com o regulamento na primeira fase.
Chapecoense foi a líder, melhor campanha da competição. Ela tem o direito, ao final do confronto, de, no caso de igualdade de pontos e de saldo de gols, ser a classificada para a semifinal. Trocando em miúdos, a Chape tem que ganhar por 2 de diferença. Figueira pode perder até por 1 gol. E aí entra toda essa questão de fazer 2-0 até é algo relativamente normal. Agora, quando você entra sabendo dessa obrigação e com o adversário tendo uma vantagem para segurar, certamente esse ponto entra no jogo. Agora, Cadu, é importante salientar o seguinte, juridicamente, né, a partida pode não ser impedida. O jogo de volta pode não ser impedido. A Chapecoense tem poucas chances de impedir a realização desse jogo de volta. Agora, depois do jogo, a Chapecoense vai continuar em todas as instâncias, assim como o Hercílio Luz já tinha manifestado também a intenção de continuar recorrendo ao pleno do TJD catarinense e, tendo resultado negativo, recorrendo também ao STJD. Então, a gente vai ter que aguardar depois do jogo a confirmação ou não de um caminho ou outro, né? Porque um caminho a Chapecoense está classificada, que foi a fase contra o Hercílio Luz. No outro caminho a gente não sabe ainda. O Figueirense botou um pé, mas não está confirmado ainda. Então, vamos ver. As partidas vão acontecendo, como diz o Rodrigo, há pouca possibilidade da obtenção de uma suspensão. Já no primeiro jogo, Chapecoense acabou não conseguindo, mas depois tem o famoso julgamento do mérito, que continua. E na primeira instância, né, Rodrigo, com a declaração de suspeição de 2 dos auditores que participariam do julgamento da 4ª Comissão Disciplinar, foram apenas 3 pessoas votando, o relator e mais 2. Agora, no pleno, são 9. Então, se já com 3 nós tivemos diferentes entendimentos, o relator acreditando que o Hercílio Luz não deveria ser punido com pontos, mas os demais vendo dessa maneira, no pleno também há possibilidade de diferentes leituras. Né? É imprevisível, na verdade, porque a gente não sabe que quórum vai ter. E com 9, né, claro que por isso que é o pleno, né, por isso que é a última instância do TJD. Mais pessoas, mais entendimentos, né, mais auditores, mais entendimentos e até o CBJD sendo explorado. Agora, plenos mesmo, hein, Rodrigo Faraco? Estão Avaí, Brusque, Marcílio Dias, ainda dentro do campeonato, mas só treinando. Como é que você vê? Algum desequilíbrio físico acaba acontecendo, né, em relação aos outros times? Acho que o ritmo é prejudicado, né? Claro que tem o outro lado da moeda, que é uma preparação mais bem feita, né? Até um fortalecimento físico. O Figueirense, acho que cresceu fisicamente para esse confronto contra a Chapecoense. Então, e recuperação de jogadores. O Avaí tem jogadores machucados importantes, Júnior Dutra, Renato, que podem ser recuperados para esse jogo do dia 19 contra o Brusque, que talvez não fossem jogar se a partida fosse neste último domingo. Então, toda uma circunstância, né? Tem prós e contras. Coisas do futebol e a gente adora. Quem diria, né, pessoal? Um time da Série A do Campeonato Brasileiro, único representante de Santa Catarina, um que caiu para a 3ª divisão nacional, vive uma das grandes crises da sua história. E aí o futebol prega essas peças. O Figueirense venceu a partida por 3-1. Fazia 6 anos que o Figueirense não ganhava da Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli. 3 anos que não vencia em qualquer lugar. E a Chapecoense já desde janeiro que não sofria 3 gols em uma partida. Mas tem muita emoção ainda para acontecer nessa quarta-feira com o jogo de volta na Arena Condá. Rodrigo Faraco, um prazer estar ao seu lado, minha estreia aqui no Giro Total. Seja bem-vindo ao Giro Total. Na 2ª edição apenas, né? E a gente aguarda a galera com as curtidas, com os comentários, interagindo com a gente, dando ideias para o programa que vai continuar à sua disposição aqui no NSC Total, também no nosso Facebook e YouTube e, é claro, no Instagram da CBN Diário. Fiquem bem, boa sequência de campeonato catarinense, que tudo se resolva dentro do campo, na medida do possível. Tchau.